Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Após muitos pedidos, eu estou trazendo um tutorial com algumas dicas importantes sobre o porta-aviões. Essas dicas que eu vou passar são técnicas que eu gosto de utilizar e que têm se mostrado eficientes na maioria das batalhas. Nada impede que você desenvolva suas próprias táticas de combate. Em todos os casos, é preciso muito treino e repetição para alcançar eficiência e velocidade de reação. Eu quero começar mostrando uma configuração importante. Aqui na aba Jogo, tem essa opção de trocar o comando para uma unidade selecionada. Se esse botão estiver desmarcado, quando você lançar o avião, ele vai sair automaticamente controlado pela inteligência artificial. Para você assumir o controle do avião, você tem que selecionar ele aqui em cima. Isso é bom porque você mantém o foco no seu navio. Mas dependendo da posição do seu navio, os aviões podem colidir com alguma montanha assim que decolarem, como vocês podem ver no exemplo. Eu prefiro jogar com essa opção ativada. Assim, quando você lança uma aeronave, você já assume o controle dela desde o lançamento. E é essa a configuração dos exemplos que eu vou trazer nesse tutorial. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, curte o vídeo e deixe seu comentário no final. O início da batalha é fundamental, pois os porta-aviões desempenham um papel muito importante no time. São eles que colocam primeiro o inimigo no radar e podem fazer com que sua equipe ganhe a vantagem do primeiro ataque. Eu aconselho a começar lançando logo os interceptores, porque eles são rápidos em achar o inimigo e podem abater um ou dois caças no caminho. Mantenha o comando do avião até abater um ou dois inimigos e volte ao modo navio. Em seguida, eu aciono os caças e levo eles até o inimigo mais próximo. Faço um disparo e volto para o modo navio, deixando o caça fazer os ataques sozinhos. Ele não é muito eficiente, mas vai te fazer ganhar tempo enquanto você manobra seu navio até um local abrigado do fogo cruzado. Se o teu navio dispõe de mísseis ou lança-granadas, você pode utilizar eles para se defender até que você consiga chegar no local do seu abrigo. Nesse caso, meu navio tem um lança-granadas e eu estou usando ele para me defender de um torpedo. Enquanto isso, os meus caças estão lá na frente, dando trabalho para os inimigos automaticamente. Nesse segundo exemplo, a dinâmica é a mesma, só que agora com navio de classe 3. Eu lanço os interceptores até eles localizarem o inimigo, tento abater um ou dois aviões e retorno para o meu modo navio. Quando eu estou no modo navio novamente, eu aciono os caças e vou até o inimigo mais próximo, faço os primeiros disparos para ele entender que ele tem que continuar atacando os inimigos. Quando eu fizer o primeiro disparo, eu retorno para o modo navio novamente. Quando eu retorno para o meu navio, eu posso começar a manobrar ele para um local seguro. Se o meu navio não tem mísseis ou lança-granadas, mas tem um drone, eu posso usar o drone nesse intervalo de tempo para ele fazer o mesmo papel dos caças. Eu vou deixar ele atacando automaticamente enquanto eu retorno para o modo navio e tento manobrar meu navio até um local abrigado. A gente pode perceber aqui que o Gerald Ford ele não tem mísseis nem lança-granadas, mas ele tem uma antiaérea bem eficiente que vai te ajudar a transcorrer esse percurso até um local abrigado sem você levar muito dano. E eu vou fazer isso até eu conseguir um local abrigado para mim. Depois que eu conseguir o local abrigado, aí sim eu posso entrar no modo de ataque. O que pode me fazer mudar a estratégia inicial é o mapa. Se eu tiver no mapa Tempestade que não tem onde eu me abrigar, eu vou ter que usar uma técnica um pouco diferente. Eu começo da mesma forma, lançando os interceptores até que eles localizem todos os inimigos. Então eu volto para o meu navio e lanço os caças, mas agora eu não vou deixar eles no modo automático. Eu vou tentar pegar os inimigos pela lateral, eu vou por um dos lados do mapa e faço uma fila como se fosse um por um deles. Eu não paro o meu avião, eu vou tentar pegar um por um o máximo que eu conseguir. Então eu venho pela lateral e vou disparando no primeiro inimigo possível. Eu mantenho uma distância segura, a partir do momento que ele começar a me acertar, eu vou partir para cima. Então ele me acertou, é só as antiaéreas a fazer efeito, eu vou jogar tudo que eu tiver em cima dele. Quando eu passar por ele, eu não perco tempo, eu vou para o próximo inimigo que estiver na frente. Não tento fazer a volta, porque só vai fazer eu morrer. Então eu continuo no próximo inimigo gastando tudo que eu tiver de munição.
Primeiro sempre os mísseis e depois as metralhadoras, enquanto eu tiver armamento, até que os meus aviões se explodam ou que acabe a minha munição. Nesse caso aqui eu vou até o final dos aviões. Quando eles acabarem eu vou voltar para o navio e vou selecionar um drone ou um próximo caça e partir para o ataque novamente. Aqui uma dica que pareça ser simples, mas tem muita gente que não sabe. Se eu estiver atacando e minha munição acabar e meus aviões estiverem muito avariados, eu posso retornar o porta-aviões. Quando eu passar por cima dele, eu vou recuperar a vida dos meus aviões e vou recarregar todas as munições deles. Então eu posso voltar e atacar novamente sem precisar trocar os aviões. Isso é bem legal e ajuda a economizar alguns aviões, mas não vale a pena se meu avião estiver muito longe, porque o tempo que eu vou perder para chegar no avião de novo vai ser pior do que se eu tivesse que recarregar um avião novo. Alguns aviões têm a capacidade de ficar quase parado no ar. Eles são bem eficientes para atacar inimigos quando eles ficam muito juntos, porque eu posso atacar a uma distância segura. Sabendo que as melhores antiaéreas alcançam em torno de 3.500 metros, eu posso me manter acima dessa distância e fazer os ataques até que a minha munição se esgote. Quando a minha munição se esgotar, aí sim eu vou me aproximar do navio e lançar o restante do que eu tenho, principalmente se eu tiver lança-granadas no navio, porque o lança-granadas só pode se atingir o adversário lançando muito de perto. Então eu tenho que me aproximar e lançar, é praticamente o último ataque, aquele suicida mesmo. Aqui a gente pode ver o mesmo exemplo com um avião da classe 2, que ele também fica parado no ar. Então mantém uma distância segura, acima de 3,5 km, mas não muito longe, porque quando está muito distante as suas granadas e os seus mísseis eles tendem a errar muito no alvo. Então mantenho aí aproximado entre 3.500 e 4.000 metros de distância. Quando minha munição de míssil acabar, eu me aproximo mais para poder atirar com a metralhadora, que o alcance dela é aproximadamente 2.500 metros. Quando chegar em 2.500 eu começo a lançar com a metralhadora. Da mesma forma, ou até o inimigo morrer, ou até acabar a minha munição, ou até que o meu avião exploda. E para finalizar, vou deixar uma técnica bem difícil de ser executada, que a gente tem que treinar bastante para conseguir. Quando você lançar os interceptores e localizar os aviões inimigos, principalmente os caças inimigos, você vai tentar seguir eles na direção de volta para o seu navio e observar o lançamento dos mísseis. Quando eles lançarem os mísseis, você volta para o modo navio e aciona suas armadilhas para os mísseis não atingir o seu navio. Você pode observar aqui no exemplo que os tiros da metralhadora atingiram, mas os mísseis não atingiram. Isso é bem difícil de executar, mas com bastante prática e bastante atenção a gente consegue livrar o nosso navio de um dano bem importante.